Seja bem-vindo ao Preverte UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino, 49 anos, sou um homem pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e a minha camisa é preta. O ambiente de nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Vamos dar início à nossa viagem, tá? Sobre literatura e arte. A nossa aula de hoje, meu querido vestibulando, versará sobre 3 temas: parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo. Vamos ver aqui as características desses movimentos. Eu vou começar falando sobre a poesia parnasiana. O parnasianismo, ele é conhecido como a poesia do realismo-naturalismo. Na verdade, é uma questão mais cronológica, tá? Porque a intenção de fazer a crítica social não é praticamente uma característica dos poetas parnasianos. Você compreende? Então, o parnasianismo, ele fica conhecido na história da literatura como uma arte que se preocupa com a própria arte, ou seja, o combustível da poesia parnasiana tem que estar ligado a alguma coisa de arte, uma obra de arte, um objeto de arte, um vaso grego, um vaso chinês, um templo grego, a própria natureza. Então, o combustível da poesia parnasiana tem que ser algo ligado à arte, tudo bem? Por exemplo, a cúpula do nosso Teatro Amazonas cairia muito bem como temática para um poema do parnasianismo. Tranquilidade? Entendeu, vestibulando? Vamos em frente. O parnasianismo, como poesia, ele volta no tempo para valorizar, resgatar a cultura clássica. Tá? Ele volta no tempo, valoriza o rigorismo formal, valoriza os temas mitológicos, voltam à baila os deuses da mitologia, ou seja, em outras palavras, tudo que estiver ligado à cultura clássica, ao requinte, à forma perfeita, à simetria, está diretamente associada ao parnasianismo nos vestibulares. Essa obsessão pela forma perfeita, não esquece, tá? Versos alexandrinos, versos decassílabos, principalmente, tá? As rimas ricas, raras, preciosas, um vocabulário extremamente requintado, tá? Selecionado, são as marcas da poesia parnasiana, que no Brasil vai ter como principal poeta o nosso amigo Olavo Bilac. Tudo tranquilo? Avançando um pouco mais, nós temos a obsessão pela forma perfeita, o rigorismo formal. Foi o que eu acabei de falar para você. Falar de parnasianismo é você relembrar essa obsessão, que é uma palavra que fica cai como uma luva aos parnasianos. Eles têm essa obsessão, eles têm essa preocupação exagerada com o requinte da forma, com a poesia perfeita. A forma para os parnasianos é uma deusa que tem que ser reverenciada. Isso sem contar um vocabulário extremamente selecionado, vernáculo, clássico, requintado. Avançando um pouco mais, para finalizar essa primeira parte, nós temos uma poesia exageradamente descritiva. Não esquece desse detalhe aqui, tá, vestibulando? Poesia exageradamente descritiva de objetos de arte, como eu falei para ti, para servir de combustível, para servir de tema para a poesia parnasiana, tem que ter uma ligação direta com a própria arte, tem que ser um objeto de arte, tem que ser uma coisa que seja agradável aos nossos olhos, tem que ser algo, por exemplo, a natureza, que esteja ligado diretamente com a perfeição, com o belo. Tranquilo? Avançando um pouco mais.
Aí, nós vamos trazer uma poesia que ela será contemporânea do parnasianismo, mas que vai tomar um rumo absurdamente diferente. A poesia simbolista, tá? Também conhecida como a poesia do decadentismo. Aí os poetas já vão embarcar em temas religiosos e místicos. Eles já vão negar um pouco essa questão do positivismo, essa questão do cientificismo, da objetividade dos parnasianos, dos realistas e dos naturalistas. Não esquece disso. Enquanto os parnasianos são objetivos, tá, no seu proceder literário, os simbolistas eles vão flertar com a subjetividade. Entendendo aí, né? As imagens, como eu acabei de falar, são extremamente subjetivas. São imagens ligadas ao sonho, dá uma ideia, transmite uma atmosfera assim meio abstrata o poema simbolista. As imagens, elas são imagens vagas, são imagens diáfanas, são imagens meio fluidas, que não tem muita concretude. Está dando para entender? Porque são imagens ligadas a um sonho que o poeta teve, ao pesadelo, ao inconsciente e ao subconsciente. Pode até ser associado numa prova de vestibular pesado, né, como é o da banca da VUNESP, àquela vanguarda lá do surrealismo. Tudo bem? Do Salvador Dalí e do André Breton. A temática da morte, olha, volta à tona o tema da morte, tá? E aí até um link, você fique ligado, porque as questões podem fazer um link entre o simbolismo e o romantismo, porque eles têm esses pontos de contato, essa afinidade, tá bom? A libertação da alma, a sublimação, que é uma marca desse simbolismo. Para você atingir a essência da própria existência, que os poetas simbolistas chamam de sublimação, é preciso libertar a alma. E a libertação da alma só vem com a morte, meu querido, tá bom? Para os simbolistas. Não se pode falar de simbolismo sem musicalidade e sem valorização da cor branca, que é o cromatismo. Não esqueça, meu querido amigo vestibulando, cromatismo, valorização da cor branca, e o simbolismo é exageradamente o poema musicalizado. Tranquilo? Avançando um pouquinho mais, meu querido, nessa nossa viagem, aí eu trago aqui um período transitório também na literatura brasileira, que é o pré-modernismo. O pré-modernismo, ele vai aparecer principalmente na prosa, já antecipando, como o próprio nome está dizendo, algumas características que o modernismo vai evidenciar na prática. Por exemplo, a ruptura com o passado, com os academicismos, a ruptura com esses estilos elitistas, como o parnasianismo, a valorização de uma língua tipicamente brasileira, a língua falada pelo homem do Brasil, mesmo com todos os erros gramaticais, que será uma característica marcante do modernismo, uma literatura preocupada com as denúncias sociais, o atraso econômico, social e cultural do Brasil. Eles vão mostrar o Brasil não oficial, que não é o Brasil de verdade, tá bom? O Brasil não oficial que eles vão mostrar quer dizer, é o Brasil verdadeiro, mas que as páginas da literatura não mostraram. Mostraram um Brasil oficial que, na verdade, era uma farsa. Avançando um pouco mais, nós vamos ter livros compromissados, obras compromissadas com conflitos, tá, sociais, como a Guerra de Canudos, que é abordado no livro Os Sertões. Nós vamos ter também denúncia do atraso econômico, social e intelectual do Brasil na figura de uma personagem do Monteiro Lobato, que é o caipira, o sertanejo, o Jeca Tatu. Tranquilo? Então,
Avançando um pouco mais, vamos para a nossa primeira questão, uma questão da PUC Medicina. Leia atentamente a seguinte colocação de Alfredo Bose acerca do período pré-modernista da nossa literatura. Nos países de extração colonial, as elites, na ânsia de superar o subdesenvolvimento que as sufoca, dão às vezes passos largos no sentido de atualizar a literatura, o que afinal deixa ver um hiato ainda maior entre as bases materiais da nação e as manifestações culturais de alguns grupos. É verdade que esse hiato, coberto quase sempre de arrancos pessoais, modas e palavras, não logra ferir, senão na epiderme, aquelas condições que ficam como estavam, a reclamar uma cultura mais enraizada e participante. E o sentimento do contraste leva a um espinhoso vai e vem de universalismo e nacionalismo, com toda a sua sequela de dogmas e anátemas. Aí ele pergunta, a partir das críticas do Alfredo Bose, considera as seguintes proposições sobre autores e obras pré-modernas. Número 1, os escritores desse período preferem optar por uma posição neutra em relação aos dilemas sociais do momento, a exemplo de Lima Barreto. Posição neutra, presta atenção nessa palavrinha definidora. Número 2, as obras são marcadas pelo uso de uma linguagem simples e coloquial, é verdade, caracterizada pela presença de personagens sertanejo, caipira, mulato, entre outros. Perfeito! São exemplos de escritores pré-modernistas um Euclides da Cunha, um Lima Barreto e um Monteiro Lobato. Número 3, tá? Então, Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato são 3 importantes escritores mesmo do pré-modernismo. Portanto, assinale a única alternativa correta sobre o período pré-moderno. Letra A, 1 apenas. Letra B, 1 e 3 apenas. Letra C, 2 apenas. Letra D, 2 e 3 apenas. Resposta correta, letra D, somente a 2 e a 3, meu amigo vestibulando. Tudo bem? Agora, meu amigo vestibulando, vamos contar com a participação do nosso querido aluno, Léo. Léo, qual é a sua pergunta, Léo? Professor Jonas Brasil, o que significa a denúncia do Brasil não oficial no pré-modernismo? Ora, Léo, agora há pouco eu falei, a denúncia de um Brasil não oficial é porque a literatura romântica, ela leva para suas páginas o Brasil oficial, que era o Brasil idealizado, e não o Brasil que nem os pré-modernos mostram, cheio de desigualdades sociais e miséria. Valeu, Léo? É isso aí. Vamos para a nossa segunda questão. Nós temos aqui, considera as seguintes afirmações sobre os sertões de Euclides da Cunha. Número 1, nas 2 primeiras partes do livro, o autor descreve, respectivamente, o homem, o meio ambiente que constituíam o sertão baiano, valendo-se, para tanto, das teorias científicas desenvolvidas na época. Nas 2 primeiras partes do livro, ele descreve o homem e o meio ambiente que constituía o sertão baiano. Beleza? Número 2, ao descrever os sertanejos, o autor idealiza suas qualidades. Não, meu querido, idealizar é romantismo. Idealiza suas qualidades morais e físicas e conclui que seu heroísmo era resultado da fé nos ensinamentos religiosos do líder Antônio Conselheiro. Número 3, o autor descreve na 3ª parte do livro as várias etapas da Guerra de Canudos e denuncia o massacre dos sertanejos pelas tropas do Exército Brasileiro, revelando a miséria e o subdesenvolvimento da região. Totalmente correta essa daí, ok? A resposta correta, somente a 1 e a 3, nada de idealização. Beleza, meu amigo vestibulando? Agora, como é de praxe, vamos receber a participação do meu querido aluno Gui. Vamos lá, Gui, tua dúvida. Professor Jonas Brasil, o livro Os Sertões remete aos ideais deterministas? Sim, meu querido Gui. O livro O Sertão, Os Sertões é dividido em 3 partes. A primeira, ele fala sobre a terra, a segunda sobre o homem e a terceira sobre
a luta, que é nada mais, nada menos do que o meio, a raça e o momento. Determinismo, tá bom? Na aula de hoje, nós vimos pré-modernismo, simbolismo, parnasianismo, assuntos super importantes para o vestibular da UEA. Segue o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Tchau, tchau!